Muito bom dia, queridos amigos, irmãos. Eu sou o pastor Reginaldo e esse é o canal do Projeto Semear e nós estamos aqui de terça até sexta-feira gravando o seu programa, começando o seu dia com Deus, e aos sábados e domingos nós temos um encontro aqui com uma mensagem um tanto quanto mais ampla, que pode ser chamada de um culto domiciliar. E hoje é a exemplo do segmento de todos os temas que eu venho abordando aqui nessa reflexão matinal, se por assim dizer. Hoje eu quero falar um assunto sobre eu preciso confrontar o meu eu. Eu tenho usado em algumas mensagens que faço e até em algumas conversas que eu tenho tido com algumas pessoas, que o maior inimigo que nós temos, como muitos dizem, não é Satanás, o inimigo da nossa alma, e obviamente não é questão de tirar o mérito dele, de que ele é o grande inimigo nosso, mas nós temos um inimigo que dorme conosco todos os dias, que acorda conosco, que faz todas as coisas juntamente conosco. E esse é o nosso eu. Eu costumo usar a frase que o maior inimigo é aquele que você olha o reflexo dele todos os dias de manhã, quando você vai fazer a sua higiene bucal, enfim, não é? Esse título, o inimigo mais próximo sou eu mesmo, seria um título muito bom para essa reflexão desta manhã, porque próprio Paulo, o evangelista Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas 2, no versículo 20, da seguinte forma: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E quando nós, de fato, aceitamos esse plano de salvação na nossa vida, Satanás é o inimigo de Deus e logo ele quer nos atingir para confrontar e afrontar a Deus. Mas eu e você, tanto Deus quanto Satanás, tem acesso nas nossas vidas através do nosso livre-arbítrio, se nós deixarmos. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós abrimos as portas para que as destruições cheguem. Nós buscamos muitas vezes com as nossas mãos os problemas que hoje se acumulam sobre nós e nos fazem chorar. E se pararmos para fazermos um balanço total, lá no passado, nós tivemos a chance de escolher dizer não a esses problemas que hoje nos fazem chorar. As relações que nós construímos e hoje são desastrosas. Isso é um desafio justamente do espelho, de nós pararmos diante de nós mesmos e sabermos qual é o nosso maior inimigo. Podemos dizer é a tentação externa? Não, ela é apenas tentação para nós. Eu caio na tentação se eu quiser. O diabo? Não. Ele acessa a minha vida através da persistência, obviamente, da traição, mas o maior inimigo é aquele que eu encontro todas as manhãs diante do espelho. É o meu eu. A verdadeira vida em Cristo, ela começa quando nós paramos de negociar com o nosso eu. Iniciamos um confronto radical e sério para que Cristo seja o centro da minha vida, da sua vida. E quando eu entendo esse contexto bíblico do eu,
Romanos, no capítulo 7, versículo 18, 19, depois o 24, o apóstolo Paulo também ele descreve a agonia que ele tinha na sua luta interna, que todos nós temos. Ele disse, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele estava dizendo, nós somos feitos de maldade. Nós temos o fruto do pecado que é a nossa geração. Perceba você. Então ele diz assim, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum. E o grito desesperado, miserável homem que sou. Ele disse assim, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava dizendo. E ele continuou ainda dizendo, veja, o nosso eu natural é egocêntrico. E ele continuou dizendo, eu quero fazer o bem e não consigo. Mas quando penso, já fiz o mal. Isso é pesado, não é? Então esse egocentrismo do nosso eu, escravo do pecado e incapaz de agradar a Deus pelos esforços próprios, não se trata de uma parte ruim que nós podemos sozinho consertar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e de tomar a decisão de deixar Cristo viver em nós, assim como Paulo disse, ele vive em mim. Eu fui crucificado com ele. Eu preciso ter esta noção. Quando ele grita esta forma desesperada, lá no capítulo 7 de Romanos, miserável homem que eu sou. Ele estava dizendo justamente sobre esse egocentrismo do homem querer ser o seu próprio Deus, de carregar as suas próprias decisões, só que quando toma as decisões equivocadas, aí lembra-se que Deus existe, que Deus precisa me salvar desta dor. E se eu fosse Deus, e veja o mal que habita em mim, porque se eu fosse Deus, eu diria, você escolheu porque você quis. Agora terá que arcar e pagar. E, na verdade, Deus não diz, mas é isso que está escrito. O que o homem plantar, isso também colherá. Eu quero então, nesta manhã, te chamar para essa, e eu tenho feito nestas últimas manhãs, essa introspecção. Tiago 4:1 e até o versículo 3 diz assim, onde nascem as guerras e as brigas? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A Bíblia dizendo isso. Tiago, o apóstolo também. A ganância, o ciúme, a ambição desordenada, tudo nasce desse desejo desenfreado de ser eu. Ter controle da situação imediatamente, ser senhor das minhas ações, ser dono do meu nariz. Agora, eu te chamo nesta manhã porque eu tenho feito esse exercício e é doído. Esse confronto com o eu é a chave para trazer a paz para dentro de nós, para trazer uma pureza interna para dentro de nós. E isso é estratégia divina, você sabia? Porque esse confronto do eu é uma estratégia divina, é um esforço humano, mas pode ter certeza que é a resposta de Deus às nossas petições. Muda-me, Senhor. Transforma-me, ó Deus. Tira de mim tudo que é mal. Quebra o meu coração e me faça de novo. Essa é uma estratégia, uma resposta da fé, a obra que Cristo já realizou na cruz. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele foi direto já. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tira as coisas que doem, que faz falta. Os hábitos nojentos,
prejudiciais, hábitos de eu sou dono do meu nariz, então eu uso droga porque eu quero, eu fumo porque eu quero, eu bebo porque eu quero, eu prostituo porque eu quero. Tudo é porque eu quero. Agora, quando dói, Deus me socorre. Aí eu quero o alívio imediato. Mas aí eu tenho que entrar que se eu não neguei a mim mesmo para seguir a Jesus e ainda levar a minha cruz, infelizmente eu terei que colher aquilo que plantei. Que nesta manhã, esse chamado à negação, que não é apenas dizer não ao pecado, mas dizer não ao direito de decidir por si só. É abrir mão da autonomia desse eu. E essa cruz que eu te falo nesta manhã é o símbolo da morte. Porque Cristo sim a entregou para morrer em meu e seu lugar. Mas é necessário que ainda hoje eu seja crucificado com Ele. Porque no final a cruz é o símbolo da redenção e da ressurreição daquele que vive e não vive mais eu. Oramos nesta manhã. Senhor meu Deus, que estas palavras, Pai, que nós temos compartilhado aqui neste canal todas as manhãs e que tem sido, Pai, de uma profundidade gigantesca que o Senhor tem nos dado, sirva para este irmão, para esta irmã que me segue, que ora, que compartilha esta mensagem de fé, mas também, Pai, que estas palavras mude a minha própria vida, porque nós carregarmos um cargo de pastor ou do que quer que seja, não nos torna diferentes, nos torna uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento da Tua palavra, mas continuamos da mesma forma sendo dependentes exclusivamente de Ti. Te agradecemos nesta manhã porque hoje ainda o Senhor nos dá esta oportunidade de aprendermos a negar a nós mesmos e vivermos uma vida onde o Senhor aparece em nós através das nossas ações, atitudes, palavras, decisões. Em nome de Jesus, que seja selado nesta manhã esta negação do eu e esta ressurreição de um novo homem, de uma nova criatura, para viver uma vida de excelência, sendo guiado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por mais este dia, por mais esta oportunidade. Quebra o meu ser e me faça de novo. Atenda o pedido desta pessoa, Pai, que não sabe como mudar, que tem até a consciência, sabe que precisa, mas não tem forças. Envia o Teu Espírito Santo e os Teus anjos para que esta pessoa se renda plenamente e viva uma vida dedicada a Ti. E refletindo o Teu amor, a Tua graça, bondade e misericórdia, se estenda a vida das pessoas que ela convive. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, chegamos ao fim de mais um programa Começando o Seu Dia com Deus. Eu quero te agradecer pela audiência e quero te pedir para que você compartilhe esta mensagem. Tem sido difícil, o canal não tem crescido. Eu preciso que você me ajude a fazer com que esta palavra, que é uma palavra bíblica verdadeira, uma palavra de fé, uma palavra
uma palavra vinda do Espírito Santo para mim e para a tua vida alcance o maior número de pessoas. Envie para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir e ter uma nova vida. Deus abençoe. Nos encontramos amanhã, às 7 horas, aqui neste canal. Eu espero você. Até lá.